Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre qualidade de impressão. Veja essas duas peças. Você já deve ter notado em suas impressões algumas paredes irregulares, igual essa peça aqui, ó. Enquanto essa outra está com a parede lisa e uniforme. Esse defeito, muitas vezes, é um inimigo silencioso. Está lá e você não sabe. É um inimigo chamado folga do eixo Z, ou backlash. Essas oscilações na parede é conhecido como Z-bend e essa folga do backlash causa isso. A boa notícia é que tem solução e é fácil de resolver. Tanto que nesse vídeo eu vou mostrar 4 maneiras diferentes. Uma totalmente gratuita e a última vai fazer a sua impressora ficar até mais potente no quesito resolução do eixo Z. Eu sou Emanuel Silveira, da 3D Legacy. Se você quer elevar o seu nível de impressão a um nível profissional, já se inscreva no canal, clique em curtir e vamos agora eliminar esse defeito de uma vez por todas. A primeira dica, ou primeiro método, é para quem já tem impressora há algum tempo e está notando uma queda na qualidade de impressão. O que acontece? A impressora 3D existe uma folga. Todas as impressoras têm essa folga, mas é uma folga mínima controlada. Porém, com o uso contínuo do seu equipamento, é natural que esse desgaste aumente, causando o backlash. Esse aqui é um fuso tradicional de uma impressora. Esse aqui eu até substituí ontem em uma das Ender 3 que eu vou mostrar a seguir no vídeo. Essa aqui é a folga do eixo Z. Aqui não vai ser perceptível, mas ela existe. Se é a primeira vez que você vai aplicar esse método, a notícia é boa. Para a primeira vez, o custo é zero. Você não vai precisar de gastar nada. Você vai basicamente soltar o seu fuso lá no acoplador que fica entre o motor, o eixo e o acoplador, soltou esses dois parafusos aqui em cima e você simplesmente vai tirar o fuso. Essa aqui é a porca do fuso. Você simplesmente vai tirar a porca e o fuso e vai fazer isso aqui, ó. E colocar novamente e vai estar novinho em folha, como se tivesse acabado de tirar da caixa. Eu vou explicar agora numa imagem o porquê que só virar ao contrário a primeiro momento resolve. Vamos ver a imagem? Esta aqui é a vista do fuso. Aqui transparente a porca do fuso, o fuso. Aqui na esquerda, eu estou demonstrando nessas regiões vermelhas a área de contato dos filetes onde a porca do fuso encosta. Como o eixo Z é vertical, a porca do fuso, por gravidade, sempre fica em contato com as partes de cima de cada filete da rosca. Nunca na parte de baixo do filete, sempre vai estar apoiada e deslizando na parte de cima de cada filete de rosca. Então a porca do fuso sempre vai estar apoiada nessas regiões em vermelho. E com o decorrer do tempo e atrito, sujeira também, ocorre esse desgaste, essas microimperfeições, microdentes, causando a vibração. E toda essa imperfeição que causa aqui ressoa na parte de fora da sua impressão 3D. Na parte de dentro também, mas na parte de fora fica mais visível. Qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo de ruído, vibração que acontece na parte mecânica da sua máquina, vai como consequência ressoar na qualidade da sua impressão. O que acontece? Por gravidade, ele sempre fica apoiado no filete da parte de cima, e com o filete da parte de cima da porca do fuso. O filete da parte de baixo, que são essas regiões aqui, principalmente essa região que está pintada na cor azul, não sofre contato em momento nenhum. Na porca do fuso, também. Então, o que acontece? Quando você vira ao contrário a porca do fuso e o fuso, essas regiões em azul que estavam embaixo
vão passar a ficar do lado de cima. Elas ficando do lado de cima é como se estivesse novo, porque é uma região ainda que não houve nenhum atrito. Então você vai poder usar a sua impressora por mais alguns anos como se fosse nova. Quando acontecer novamente de precisar de inverter os lados, aí já não vai funcionar mais, porque o outro lado já vai estar gasto. Então você vai ter que utilizar os métodos de upgrade 2, 3 e 4, que eu vou mostrar agora a seguir. O método 2, a gente vai precisar de um componente adicional, uma porca do fuso diferenciada. É uma porca com anti-backlash ou sistema anti-folga. No caso, é esta daqui. Ela é composta por duas partes. A parte superior, praticamente igual a outra porca, a mola de pressão e a parte inferior. Ela vai trabalhar sempre com pressão, desse jeito aqui, ó. Ela tem esse dente e também tem esse outro dente. Os dentes têm que trabalhar encaixados dessa forma, com um pouquinho de folga. Eu vou mostrar depois na prática próximo à impressora. E montado na impressora também, mas basicamente ela funciona desse jeito, sempre com pressão. Com a pressão, quando a gente coloca ela no fuso, ela vai pegar simultaneamente tanto o filete de cima do fuso, como o filete de baixo. Essa aqui, por causa da mola, ela vai estar sempre fazendo pressão para cima. Então essa aqui vai pegar nos filetes de baixo. Essa aqui, por causa da pressão da mola, vai estar sempre fazendo pressão para baixo, pegando nos filetes de cima, da região de cima. Essa aqui pega naquela região que está em azul, e essa aqui pega naquela região em vermelho, igual à ilustração que eu acabei de mostrar. Então, vai pegar nas duas regiões simultaneamente, eliminando toda e qualquer folga. Só de você colocar essa porca no seu fuso usado, já vai melhorar consideravelmente. Mas se você quer realmente uma troca 100% eficiente, eu recomendo também a troca do fuso, porque aí a gente garante que não vai ter nenhum tipo de ruído. Colocando isso aqui no fuso velho, vai melhorar, mas vai ter uma melhora de 50%, 60%, porque ainda vai existir algum desgaste do seu fuso, ainda vai ter um pequeno ruído. Você trocando todo o conjunto, resolvido. Mas é um upgrade muito barato, eu recomendo trocar tudo. Essa porca do fuso, essa aqui é de latão. Na sua grande maioria, quase todas as impressoras utilizam material latão. Ela custa entre 20 a 30 reais lá no AliExpress. E se você trocar ela mais o fuso, os dois juntos, não chega a 50 reais. É um upgrade muito barato pelo que ele faz na qualidade das suas impressões. O método 3 é praticamente igual ao método 2, só que ao invés da gente utilizar esse material latão, a gente vai utilizar uma porca de fuso na cor preta. Ela não é feita de latão, ela é feita do polímero chamado POM, ou poliacetal. Qual que é a diferença do poliacetal em relação ao latão? É um pouquinho caro, mas mesmo assim vai aumentar 10 a 15 reais só, então continua sendo um upgrade muito barato. Porém, o poliacetal ele tem um coeficiente de atrito muito baixo e ele é considerado um material autolubrificante. Então, quanto menos nível de atrito, melhor a qualidade de impressão. Então, esse aqui você já vai ficar muito satisfeito, mas se você quiser gastar um pouquinho mais, investe no de poliacetal. Eu não tenho um aqui em mãos, porque os dois que eu tinha, eu coloquei nas minhas impressoras ontem para poder fazer o vídeo e para ver a diferença da qualidade de impressão, que porventura, por sinal, foi muito satisfatório. Agora eu vou passar para o último método, o último upgrade, o método 4. Ele gasta um pouquinho mais, mas é o mais eficiente de todos. O último upgrade, ele também tem o mesmo custo, na faixa de 50 a 60 reais, não foge muito disso. É a troca completa também do fuso com a porca do fuso, mas agora com um diferencial. Dá uma olhada nesses dois aqui. Esse de cima é o fuso tradicional de impressora de filamento. Esse aqui, ó, é o chamado TR8 passo 8. Passo 8 por quê?
uma volta completa desloca 8 milímetros. Esse fuso que eu tenho aqui embaixo é o fuso TR8 passo 2. A diferença dele é que uma volta completa desloca apenas 2 milímetros. E aí, o que isso tem a ver, esse deslocar 8 e esse deslocar 2? Quer dizer que se você colocar um fuso desse passo 2, você vai aumentar a resolução do eixo Z em 4 vezes. Ele vai ter que girar, a proporção, a relação desse para esse é uma diferença de 4 vezes. 8 para 2, 4 vezes. O que isso significa? Que esse aqui vai ter que girar 4 vezes mais para fazer a mesma coisa do outro. Aí você pode até pensar, nossa, mas se esse aqui tem que girar 4 vezes mais, vai demorar mais as minhas impressões 3D. De maneira nenhuma, porque o eixo Z da sua impressora, ele não fica trabalhando de forma contínua. Ele trabalha apenas quando vai fazer retrações, Z-hop, o Z-hop que é o salto Z, ou então quando vai alterar a camada. Então, ele trabalha esporadicamente, não é esforço contínuo. Então, não vai atrasar nem aumentar seus tempos de impressão. Mas a vantagem é o seguinte: imagina que você... Eu vou falar um número de resolução aqui redondo apenas para fins didáticos, mas a resolução da impressora é uma resolução maior ainda. Imagina que a resolução padrão da sua impressora, a melhor qualidade é 0.1. Na verdade, é abaixo disso, ela consegue uma resolução melhor, mas para fins didáticos, 0.1. Se eu troco o fuso TR8, passo 8, para um passo 2, é como se eu estivesse aumentando a minha resolução de 0.1 para 0,025. Você está aumentando o nível de detalhe no eixo Z. Isso é ótimo para peças grandes, principalmente peças orgânicas e que tem muitas curvas ao decorrer do eixo Z. Você consegue explorar isso e aumentar o nível de qualidade. Lembrando que esse nível de qualidade está amarrado lá no fatiador à altura de camada que você configura. Só o fuso por si só não faz milagre sozinho. Mas a vantagem do passo 2 é que a folga dele é mínima, não necessita de usar a porca anti-backlash. Pode colocar se quiser, mas não é necessário. E para você ter ideia, esse tipo de fuso passo 2 é utilizado em impressoras de resina. E a qualidade de impressora de resina ninguém precisa de falar nem questionar. Todo mundo sabe que é muito superior às impressoras de filamento. Só que agora tem um detalhe. Esse tipo de fuso aqui, passo 2, para instalar é a mesma coisa. Simplesmente você vai conectar esses dois parafusos, 2 ou 4, depende da impressora. Impressoras da linha Creality, a linha Ender, utiliza apenas 2 parafusos. Outras impressoras como Two-Trees Brewer, BQ, N-Cubic, entre outras, utilizam os 4 parafusos e mais o parafuso que segura o acoplador lá na região de baixo. A instalação é a mesma coisa. Porém, você agora vai estar alterando a quantidade de passos que o seu driver vai precisar de dar para fazer a mesma coisa que o outro fuso. Então, lá no Z-Steps, passos por milímetro, você vai ter que quadruplicar o valor que estiver lá. Se tiver 400, vai passar para 1.600. Se tiver 800, vai passar para 3.200. Simples assim. Lá no final do vídeo eu vou mostrar isso e no final do vídeo também, caso você não saiba como alterar os steps do seu driver, tem duas maneiras. Algumas impressoras têm essa configuração na própria tela, outras não têm. Você precisa ligar o computador ou o notebook e fazer isso via cabo USB. Mas é um procedimento bem simples. E lá no final do vídeo, como eu falo, eu vou deixar um card acima e o vídeo também na descrição, mostrando como que faz esse processo passo a passo. Agora vamos ver como que fica isso lá nesses acopladores e todos esses upgrades que eu mencionei, lá na prática, na vida real, nas impressoras. Agora eu vou mostrar pessoalmente cada item citado no vídeo para estarmos mais familiarizados com cada um deles. Esse aqui é o fuso original da impressora, quase todas as impressoras 3D de filamento utilizam ele. É o fuso TR8 passo 8. Uma volta dele, a porca desloca 8 milímetros. Depois eu mostrei esse item aqui. Esse item é a porca anti-backlash de latão. Depois eu mostrei a mesma porca anti-backlash, a porca anti-folga, de polímero. Ela é preta, pois ela é de poliacetal, POM. Vou mostrar uma instalada na prática.
Aqui está ela, a fixação é muito simples, apenas esses dois parafusos Allen. E para colocar ela e fazer a remoção do fuso, você precisa apenas soltar um único parafuso Allen no acoplador, não precisa de soltar os dois, pois esse de baixo solta o do eixo do motor, você não precisa soltar ele, apenas o de cima já deixa o fuso solto, é só desenroscar com a mão, fazer a troca e para apertar esses dois parafusos, apenas isso. E por último, esse fuso aqui, que é o upgrade mais eficiente de todos. É o fuso TR8 passo 2. Pode observar que ele tem muito mais espirais, muito mais filetes do que esse aqui. Esse aqui está mais em diagonal, os filetes. Esse aqui é tanto filete que você vê que ele fica mais reto. Esse aqui, uma única volta, desloca 2 milímetros. Esse aqui desloca 8. Então a gente precisa rodar esse aqui 4 vezes mais para rodar o mesmo tanto desse. Essas 4 vezes mais é 4 vezes mais precisão, 4 vezes mais resolução, 4 vezes mais nível de detalhe, se necessário, no eixo Z. Eu vou mostrar agora 4 impressoras onde eu fiz as modificações. Todas são impressoras antigas que trabalham há 7 anos sem parar. São impressoras modificadas. Todas elas têm 2 mesas no eixo Y. E todas vocês vão observar nas impressões que está com bastante string. Esse string é um efeito colateral proposital, pois eu estou imprimindo com excesso de temperatura, que é um outro teste que eu estou fazendo para outro vídeo. Aqui na questão a gente tem que observar apenas a qualidade das paredes das impressoras antigas. Aqui, ó, liso. Isso aqui não é Salmon Skin, parece que é, mas é porque está aparecendo no vídeo, mas não é Salmon Skin. Ó, perfeito. Vamos para a próxima impressão. Olha a parede. Sem nenhuma variação. A outra impressão. Aqui, olha, perfeito. E essa outra aqui já até terminou a impressão. Vamos olhar aqui na lateral. Nenhuma variação. E agora vamos por partes. Esta aqui eu coloquei porca de poliacetal. Nessa outra aqui do lado, também a porca antifolga de poliacetal. Nessa terceira aqui, a furação aqui estava fora do padrão, então eu tive que colocar um parafuso um pouco enjambrado, só para mostrar no vídeo. Depois eu vou ter que fazer nessa aqui uma nova furação. Você não precisa fazer furo nenhum, esse aqui eu vou ter que fazer porque isso aqui veio algum defeito de fabricação, que o furo veio fora da posição. Essa aqui eu coloquei a porca de latão, a porca antifolga. Essa aqui está pendurado, provisório, porque eu troquei a cabeça dela de impressão. É uma impressora Ender 3 Pro com 2 mesas e uma cabeça de impressão moderna da Elego Neptune 4 Max. Olha que top! Agora eu consigo fazer teste de vibração nela. Ela tem um sensor de nivelamento dela e virou Direct Drive. Ficou muito top esse outro upgrade. E por último, o mais eficiente, o dessa impressora aqui, que é o Fuso TR8 passo 2. Esse aqui é o único upgrade que precisa de fazer modificação na impressora. Como ele precisa de rodar 4 vezes mais, você tem que alterar o passos milímetros por segundo. É passos por milímetro, o Z Steps. Você vai vir aqui. Configuração avançada. E aqui, ó, passo por milímetro. E no eixo Z, aqui antes era 800. Como eu troquei o fuso, eu tive que multiplicar por 4 e colocar 3.200. É só alterar. Depois vem aqui em salvar, depois ler configuração e pronto. Sua impressora pode desligar
pode acabar a energia que sempre vai estar salvo. E eu vou deixar no final do vídeo, no card acima, um outro vídeo explicando para você, caso você não saiba, como mudar os E-steps, os passos por milímetro. Tem como mudar na tela, como mudar também pelo notebook. Antes de ir para o final do vídeo, eu preciso mencionar alguns pontos importantes para te ajudar no seu diagnóstico na sua impressora 3D. Aqui é uma impressora 3D Ender 3 Pro antiga, mas serve para qualquer impressora de filamento. Vamos lá, primeiro de tudo, você tem que garantir que o seu eixo X está paralelo com a mesa. Porque se ele estiver torto, vai forçar o seu fuso, a porca do fuso que está aqui atrás. Como saber se está paralelo? Pegue um objeto qualquer e coloque aqui. Rode na mão mesmo o eixo Z até ele descer e encostar no objeto. Quando encostar no objeto, você vai remover o objeto que está no canto e colocar ele no outro canto. Se colocou ele sem folga nenhuma ou se ele não entrou, quer dizer que não está paralelo. Se ele entrou justo, está paralelo. Se tiver folgado demais ou ele nem entrou quando você tentou colocar do outro lado, quer dizer que está torto. Aí é só você ajustar. Você consegue ajustar ou com a roldana que deve estar frouxa, ou então com esses dois parafusos aqui que segura o perfil nessa peça principal aqui. Você deve verificar isso. Outra situação. Aqui na extremidade, a maioria das impressoras, o fuso ou está dos dois lados, ou nas impressoras menores como essa, o fuso costuma ficar aqui do lado esquerdo. Do lado direito aqui não tem fuso. Então do lado direito você vai pegar a mão e vai verificar se aqui tem algum balanço. Ó, não tem. Tem situações que quando você faz essa força, isso aqui desloca um tanto assim, ó. Isso aí causa flutuações e variações no eixo Z, ou fazendo as camadas ficarem ora esparsas ou esmagadas demais. Como que faz para consertar esse balanço? Ou é novamente esses dois parafusos que estão frouxos, ou então as suas polias V-slots, que são essas rodinhas na cor preta, estão folgadas. Essas rodinhas, elas são duas situações, não podem estar apertadas demais, nem folgadas demais. Se tiver folgada demais, você consegue girar com a mão sem fazer força nenhuma. Só com o dedo assim já gira. Está totalmente errado, você precisa fazer o aperto. E se tiver folgada demais, vai acontecer aquele balanço que eu falei. E a situação mais grave ainda é o contrário. O contrário também é muito crítico. Se você tentar girar com a mão e não conseguir, quer dizer que ela está com excesso de aperto. Se tiver com excesso de aperto, é fácil ser perceptível. Você não vai girar com a mão e acontece um outro colateral, que é o seguinte. Primeiro, para quem não sabe, esse aqui é o backlash. Escuta. Ó, quando solta, cai, o eixo cai. Esse barulho é o barulho da folga backlash. E se a sua roldana, o jogo de roldanas estiver apertado demais, o que vai acontecer? Você vai apertar, na hora que tirar o dedo, não vai cair. Aqui está caindo, é nítido o barulho. Não vai cair, aí o que acontece? Como não cai, o eixo não retorna para o ponto inicial e causa variação de camada. Por exemplo, se você estava com uma camada 0,2, ao soltar, ela não vai voltar para a altura 0,2, ou ela vai estar para mais ou para menos por causa das suas folgas que estão em excesso. Então, todos esses itens que eu estou mencionando é o conjunto da obra. Não adianta, você pode até estar com uma máquina nova, tudo novo. Se a roldana V-slot, qualquer uma delas, estiver com excesso de aperto, vai causar flutuação e variação no seu eixo Z, causando colateral no externo da sua peça, aparecendo impressões com paredes irregulares. Essa chave aqui é a chave que já vem como kit de acessório da própria impressora, ela que você utiliza para mexer na porca excêntrica para ajustar as polias. Do lado de cá temos três, uma em cima, uma embaixo, uma central, e aqui a mesma situação, uma em cima, uma embaixo, uma central. E para ajustar o aperto, são nas centrais, é nessa daqui e nessa daqui, essas duas que você consegue apertar ou desapertar as polias. Apertando essa aqui, tanto essas como essas duas aqui de fora, apertam simultaneamente. E ao apertar ou afrouxar essa aqui, acontece a mesma coisa de forma simultânea nessas duas aqui. Falando isso, agora sim podemos ir para o final do vídeo com as nossas conclusões.
Quando eu mencionei a primeira melhoria mostrando que é simplesmente inverter o fuso, é literalmente inverter o fuso. Aqui está um fuso original. O que você vai fazer? E aqui está a porca do fuso também. Quando eu falo inverter, se ele estava assim na sua impressora na hora que você removeu, você simplesmente vai literalmente fazer isso aqui, ó. Inverter ele. Mas quando inverter, inverte o fuso junto com a porca do fuso também. Não inverte só um, não. Inverte os dois. Porque aí você vai agora utilizar os filetes novos do outro lado do fuso e também os filetes novos do outro lado interno da porca. Aí vai ser como se tivesse temporariamente tudo novo. E tanto para porca anti-backlash, a porca anti-folga de latão, que é essa aqui, como a de poliacetal, que é o POM, a forma de montar é a mesma. Você vai colocar a porca. Assim que ela começar a aparecer, você para, pega a mola, coloca a mola. É um pouquinho chato. Você vai pegar e colocar ela aqui a outra parte. O fuso tem que estar bem na beirada. Você tem que encaixar agora. Vou tirar sem a mola. Tá vendo que é como se fosse um sistema de trava, ó. Tem que estar levemente desse jeito, ó. Se você colocar aqui assim e o fuso estiver longe, não funciona. Vai girar e vai desapertar com o tempo. Na primeira volta que der, vai desapertar. Então, por isso que você tem que deixar bem na beirada. E esses dentes aqui, um tem que encaixar no outro assim, ó. Com uma pequena folga, não justo, uma pequena folguinha. Então você vai rodar. Coloca a mola. Segura aqui com a mão, porque senão quando você for apertar a mola, isso aqui pode girar para dentro. Então fica com o dedo aqui segurando. É um pouco chato, mas com calma você consegue. Pronto, consegui. Esse é o sistema com porca anti-backlash montado de forma correta. O dente de uma peça está encostado no dente da outra e pode observar aqui acima da minha unha que tem essa folga aqui entre os dois, ó. Essa folga permite a mola trabalhar com pressão. Olha do outro lado, a folga também do mesmo jeito. Um dente está junto com o outro, então quando eu giro um, giro o outro. E pode fazer assim, ó, que você vai ver que a folga foi eliminada. Ó, eliminou a folga. Girando um, o outro gira, pois os seus dentes estão conectados assim, ó, aqui e aqui. Essa é a montagem de uma porca anti-backlash. Como prometido, eu acabei de mostrar 4 métodos diferentes de dar um up no eixo Z da sua impressora 3D. Desde o método mais simples até o que exige um pouco mais de habilidade, e desde o método gratuito até o método que necessita gastar um pouco. E ainda dei algumas dicas bônus. Mostrei alguns fatores e alguns cuidados que você tem que analisar, ajudando a tirar um diagnóstico do seu equipamento. E todos os itens que eu mencionei nesse vídeo, eu vou deixar o link lá na descrição, caso você precise adquirir algum. Eu deixo também alguns links de algumas impressoras e alguns filamentos que eu utilizo. Como eu sei que esse vídeo foi útil, já se inscreve, clica em curtir e deixa lá nos comentários se você já utilizou algum desses métodos, se vai utilizar e qual vai utilizar. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima e boas impressões!